De forma grosseira, a gente pode dividir boa parte das escolas da Grécia Antiga entre as que acreditavam que a gente poderia alcançar a verdade por meio dos sentidos e as que acreditavam que a gente poderia alcançar a verdade por meio da razão. Eis então que surge Pirro de Elis, o fundador do ceticismo, mais especificamente do ceticismo pirrônico ou pirronismo. Segundo ele, a gente não pode alcançar a verdade de jeito nenhum, então melhor esquecer essa busca e ser feliz. Atribuímos o famoso só sei que nada sei a Sócrates, ainda que isso não esteja exatamente certo, como a gente já viu, mas Pirro levou essa ideia ao extremo. Diferentemente de Sócrates, que assumia a própria ignorância como uma forma de humildade epistemológica, Pirro nem acreditava que era possível buscar a verdade. Ele realmente achava que não sabia nada. E claro, se ele não sabia nada, não tinha nada a ensinar, então a gente tem mais um filósofo que não deixou nenhum escrito. Mas assim como Sócrates, ele também tinha o seu próprio Platão que anotou os ensinamentos do mestre, Timon de Flios. Só que nada do que Timon escreveu sobreviveu em suas palavras, então o que chegou aos dias de hoje se deve um pouquinho ao historiador Diógenes Laércio, mas principalmente ao filósofo cético Sexto Empírico, que viveu séculos mais tarde. Mas Sexto Empírico provavelmente misturou seus próprios pensamentos com os pensamentos de Pirro e os escritos de Timon, o que confunde um pouco as coisas. Então seria mais ou menos assim. Pirro criou a filosofia, mas não escreveu. Timon escreveu sobre a filosofia de Pirro. Os escritos chegaram até Sexto Empírico, que interpretou e acrescentou ideias, mas não diferenciou o que era novo e o que era original. Então melhor a gente começar pelo começo. É bem provável que Pirro, numa viagem à Índia junto de Alexandre o Grande, tenha conhecido os filósofos indianos gimnosofistas, que em tradução livre significaria algo como sábios nus. Eles não estavam muito preocupados com a busca pela verdade ou questões políticas, como era comum na Grécia, e apesar de aparentemente distantes da verdade, pareciam em extrema paz. Isso influenciou fortemente Pirro e uma das ideias centrais do pirronismo, a epoché, suspensão do juízo, ou seja, não afirmar e não negar uma determinada proposição ou juízo. Deus existe? Não sei. Por que existe algo ao invés de nada? Não sei. Quem colocou água dentro do coco? Não sei. E assim por diante. Dizem que Pirro teria levado essa suspensão do juízo tão a sério que ele não acreditava nem nos seus sentidos, nem na sua razão. Literalmente. Então, se ele estivesse à beira de um penhasco prestes a cair, ele simplesmente seguiria andando, já que isso não significaria que ele cairia. Se um cachorro enlouquecido saísse correndo atrás dele, ele não faria nada, já que isso não significaria necessariamente que ele seria mordido. Dizem que ele só sobrevivia porque os seus discípulos, que aparentemente não eram tão céticos assim, cuidavam para que ele não morresse o tempo todo. Agora, se essas histórias são verdade, não sei. Falando sério, provavelmente não. Provavelmente foram só difamações criadas por outras escolas para descreditar a filosofia cética, que afinal de contas criou inimigos por todos os lados, desde os filósofos anteriores, passando pelos contemporâneos até os filósofos que surgiram depois. Mas longe de qualquer treta, Pirro queria simplesmente alcançar a tão buscada ataraxia, ausência de perturbações, tranquilidade da alma. Para isso ele tinha 3 perguntas. 1. Como as coisas realmente são? 2. Que atitude devemos adotar em relação a elas? E 3. Quais as consequências dessa atitude? A primeira ele respondia que a gente nunca vai saber como as coisas realmente são. É impossível para os seres humanos conhecerem a natureza da realidade. Então pode esquecer. O máximo que a gente pode saber é sobre a aparência das coisas. Como elas se apresentam a nós é diferente de como se apresentam aos outros. As constantes divergências entre os sábios e até entre os leigos mostram isso claramente. A segunda, ele respondia que se a gente não pode conhecer nada, a gente não deve tomar nenhuma posição sobre essas questões. E a terceira, ele respondia que essa suspensão do juízo levaria à tranquilidade da alma. Então esse é o principal diferencial do ceticismo. A epoché conduz à ataraxia. Mais tarde, a Academia de Platão se torna predominantemente cética, com Carnéades e Arcesilau, no que ficou conhecido como ceticismo acadêmico, e aqui entra a principal confusão. Alguns dizem que o ceticismo acadêmico era uma forma mais radical do ceticismo pirrônico, mas parece que ele era, na verdade, uma forma mais radical do ceticismo pirrônico que foi retratado por Sexto Empírico, e não uma forma radical do ceticismo originalmente proposto por Pirro de Elis.
Da mesma forma que a gente não sabe se Sócrates de Platão é uma representação fiel de Sócrates, a gente não sabe se o Pirro que foi descrito por Timon e depois interpretado e reescrito por Sexto Empírico é uma representação fiel de Pirro. A gente também não sabe muito sobre os céticos da academia, fora algumas histórias que ilustram a maneira como pensavam. Contam que Carnéades tinha uma oratória impecável e quando foi enviado a Roma como embaixador para dar uma palestra em troca de uma multa imposta aos atenienses, ele fez o seguinte. No primeiro dia, discursou sobre a virtude da justiça, encantando e convencendo a todos os ouvintes romanos. No outro dia, para a mesma plateia, ele rebateu todos os próprios argumentos, convencendo os ouvintes do contrário. No fim, todo mundo ficou confuso sobre qual era a verdade. E era isso que ele queria. Mas o governo de Roma, com medo do efeito que isso teria na juventude romana, convidou Carnéades educadamente a voltar imediatamente a Roma. Durante muito tempo, acadêmico foi sinônimo de cético, o que fica claro no famoso Tratado de Santo Agostinho intitulado Contra os Acadêmicos. O ceticismo e a filosofia católica eram extremos opostos. Enquanto uma suspendia totalmente o juízo, a outra dependia quase exclusivamente da crença para formar suas teorias. Mas os céticos também foram contra todas as outras escolas que eles consideravam dogmáticas, o aristotelismo, o epicurismo, o estoicismo, com um destaque para o conceito de catalepsia dos estoicos, que era algo como a verdadeira percepção. Segundo os céticos, todas as percepções eram acatalépticas, ou seja, não tinham necessariamente uma relação com o objeto em si, sobre o qual a gente nunca vai saber nada de verdadeiro. Tudo é uma simples percepção subjetiva. Mais tarde, Sexto Empírico separou a filosofia em 3 grandes grupos: filosofia dogmática, filosofia acadêmica e filosofia cética. Segundo ele, a filosofia dogmática acredita que é possível encontrar a verdade. Aqui entram Aristóteles, Epicuro e os estoicos. Lembrando que a filosofia que se desdobrou do cristianismo ainda não tinha tanta relevância na época, mas também entraria aqui. A filosofia acadêmica dizia o oposto, que é impossível encontrar a verdade, e isso também seria uma espécie de dogma, só que às avessas. É como se eles acreditassem veementemente no próprio ceticismo. Aqui entram, como o nome já diz, os acadêmicos. E por fim, a filosofia do próprio Sexto Empírico, a filosofia cética, que diz que a gente não pode afirmar nem que é possível, nem que é impossível encontrar a verdade. Esses seriam os seguidores de Pirro, mas de novo, a gente precisa entender que essa definição vem muito depois da morte de Pirro, por Sexto Empírico. Nessa definição, a filosofia cética era cética até mesmo quanto ao ceticismo. E isso resolve uma das críticas principais que os céticos receberam das outras escolas. Se a gente não sabe de nada, não tem certeza de nada, ao extremo, a gente chega num ponto de total inação. Até se levantar da cama de manhã e caminhar seria ilógico, porque a gente não sabe nem se vai caminhar, ou como caminhar. O que Sexto Empírico nos mostra é que a gente tem acesso às coisas não como elas são, mas como elas parecem ser. Ter acesso à aparência das coisas é suficiente para resolver boa parte das situações da vida. O que tem funcionado desde sempre funciona e ponto. Se parece que eu sei caminhar, então eu caminho e ponto. Esse conceito acaba criando uma estranha, mas forte conexão entre o ceticismo e o conservadorismo. Abrindo um parênteses aqui para deixar claro que isso se refere ao conservadorismo como corrente política e filosófica e não com o que a gente vê distorcido por aí hoje em dia. O conservador tem como princípio conservar os hábitos que vêm dando certo na sociedade e ser extremamente cético quanto ao restante. Não negar o restante, mas ser cético, duvidar. Hoje em dia, aquele ceticismo extremo que nega tudo em vez de duvidar de tudo ficou conhecido como pseudoceticismo. Seria impossível conversar com uma pessoa que nega o significado das palavras, por exemplo. A gente não teria nem como começar um diálogo se as palavras não tivessem significado. E pela origem do termo, cético seria algo como exame. Cético é alguém que está em constante exame, constante pesquisa, alguém que duvida de tudo e não alguém que nega tudo. Talvez esse seja um dos ingredientes mais negligenciados na busca pela ataraxia. É comum que as pessoas pensem em abandonar os desejos, abandonar os bens materiais, abandonar as paixões, mas quase ninguém que busca paz e tranquilidade pensa em suspender o juízo, em abandonar as crenças, em parar de se posicionar, de escolher lados, em desistir de ter razão. Muito pelo contrário. No geral, as pessoas se apegam fortemente às doutrinas e as defendem com unhas e dentes, mesmo que existam outras incontáveis doutrinas sendo defendidas por outras incontáveis pessoas com a mesma paixão.
Talvez a gente esteja tão longe do ceticismo em sua essência original que quando a gente pensa em um cético, pensa em alguém sem fé, muitas vezes vendo até como algo negativo. E talvez, quem sabe, de repente, sem certeza nenhuma, seja justamente a suspensão do juízo o ingrediente que nos falta para alcançar a paz de espírito e tranquilidade da alma. Se é que temos alma.